1470, na verdade. Então, a queda do Império do Mali, a conquista pelo Império Songhai é 1470 e não 80. De qualquer forma, agora o Songhai. Aqui, do ponto de vista econômico, né, não tem muita diferença do que teve o Mali. Porque como ele incorpora o Mali, então ele incorporou as salinas, ele incorpora a produção de ouro, a produção de ferro, né, pega o rio Níger. Então, os mesmos elementos assim, de agrícolas, né, de pastoreio, também comércio de escravos, o comércio com o norte da África, através do Sahel, né, essas linhas comerciais no deserto do Saara, que se conectam até o mar Mediterrâneo, até o Mar Vermelho, Península Arábica, querendo ou não se conectando de maneira indireta com a Europa, tudo isso continua e, na verdade, é intensificado. Então, aquelas cidades, inclusive, que a gente comentou, né, Tombouctou, pode ser escrito também Tombouctou, Timbuktu, né, a mesma cidade. Djenné, Gao, essas cidades crescem ainda mais. E crescem, inclusive, culturalmente, até porque esse momento do Império Songhai é quando a Espanha está se consolidando como Estado Nacional moderno. E lembre-se que tanto para Portugal quanto para a Espanha virarem Estado, tiveram aquelas guerras de reconquista, aquelas guerras de expulsão dos islâmicos da Península Ibérica, a expulsão dos mouros, né? Isso termina em 1492 com a conquista, né, a reconquista de Granada, é a consolidação da Espanha. E vários desses mouros expulsos da Península Ibérica foram para cidades do Império Songhai, como essas clássicas, Tombouctou, né, Gao e Djenné. E assim, só para reforçar o elemento intelectual, né, Tombouctou tinha 80 mil habitantes, 20 mil frequentavam as universidades, sendo que eram mais de 142 escolas corânicas, né, que estudavam o Corão, mas desenvolviam filosofia, artes, né, medicina, música, porque justamente não tinha esse preconceito, né, essa separação, essa segregação. O conhecimento religioso não excluía o conhecimento de física, o conhecimento de biologia. Então, assim, um universo muito, muito ativo. Então, do ponto de vista econômico, né, as grandes cidades, do ponto de vista intelectual, cultural, é aquilo que o Império do Mali tinha, só que ainda em maior volume. Agora, uma diferença que pode ser apontada é no tipo político, porque aqui agora nós temos um governo centralizado. E aí, para usar uma referência, só para a gente entender, seria algo próximo de um absolutismo, né, de uma noção de centralização. Sendo que o imperador Songhai, ele também se islamizou, e aí esse contato com o norte da África, né, ele favorece, mas também no interior foram preservadas as práticas, né, os cultos, as religiões mais tradicionais, mas ele se islamizou. De qualquer forma, ele exercia um governo com um misto de leis tradicionais, algo tipo de direito consuetudinário, e com as leis corânicas, ou seja, com o elemento do mundo islâmico. Então, nesse sentido, era muito original, porque era um governo centralizado e que misturava elementos tradicionais com elementos corânicos, islâmicos. Então, dependendo do imperador, né, dependendo do governante, poderia ser mais para um lado e mais para o outro. O Império Songhai também teve contato com o tráfico de escravos, com o comércio de metais preciosos com Portugal. Só que, no caso, a queda dele vai ter sempre esse elemento, né, de divergências internas, mas, no caso, o Império Songhai ele vai ser invadido e derrubado pelos marroquinos, pelo Marrocos. Sendo que o Império Songhai tinha relações comerciais com o Marrocos. O Império Songhai vendia ouro, o Império Songhai vendia sal, e o Marrocos vendia tecido, vendia especiarias, vendia cavalos, vendia os elementos de montaria. Então, havia um comércio. Só que aí o Marrocos ganha uma guerra de Portugal, uma guerra que é muito famosa, uma batalha que é muito decisiva, porque foi a batalha onde morreu Dom Sebastião. Não sei se vocês lembram desse rei de Portugal, que morre aos 23, 24 anos, sem ter se casado, aparentemente virgem, inclusive, ele era um católico bem fervoroso, e ele dizia que só daria um herdeiro a Portugal, só se casaria e daria um herdeiro para Portugal, quando ele fosse digno. E ele só seria digno o dia que ele levasse o nome de Portugal de volta à glória, fizesse de Portugal aquele grande império que Portugal foi no século XIV e no século XV. Já estamos em 1500, final do século XVI, portanto.
e aí o objetivo que ele estabeleceu seria a conquista do Marrocos. E Portugal tomou um cacete, Dom Sebastião morre na batalha, só que a população não acredita na morte dele, tinha um grau de idolatria bem grande, e a população considerou que, na verdade, ele estaria desaparecido e que ele um dia voltaria para conduzir Portugal de novo à glória. Criou-se um culto em torno de Dom Sebastião, que é o sebastianismo, né? Ele morreu, desapareceu, em 1578. Isso vai gerar, inclusive, em Portugal uma crise sucessória, porque como ele não deixou herdeiros, né, quem vai assumir o trono era um tio dele, que era um homem da igreja, era um cardeal, Dom Henrique, que já estava bem mais velho, né, já era uma figura de idade. Dom Henrique assume o reino de Portugal em 1578. Em 1580, Dom Henrique morre e também não deixa herdeiros, porque ele era um homem da igreja. Quem é que vai assumir a coroa portuguesa? Os espanhóis, né? Os Habsburgos da Espanha, a dinastia dos Filipes. Filipe II, depois Filipe III, depois Filipe IV. Essa é a chamada União Ibérica. Foi de 1580 até 1640. Então, o Marrocos, depois de ganhar essa guerra de Portugal, a Batalha de Alcácer Quibir, né? Foi essa batalha decisiva, provocando inclusive a morte e desaparecimento do rei de Portugal, gerando essa crise sucessória que vai desembocar na União Ibérica. O Marrocos cai para dentro do Império Songhai. Só que o Marrocos vai derrotar o Império Songhai, mas não vai incorporar o território, não vai dominar o território. O Império Songhai foi derrotado, mas o Marrocos não teve força para o domínio territorial. Isso acontece no finalzinho mesmo do século XVI, o Império Songhai simplesmente acaba. Beleza? Então, do ponto de vista econômico, as características do Império do Mali foram mantidas e os números ainda foram, o volume ainda foi aumentado. O Imperador Songhai também se islamizou, mas nessa mesma dinâmica, né, no interior, as práticas mais tradicionais. Vou dizer, o mais diferente, a originalidade, estava na política, né, com centralização e esse misto de elementos consuetudinários com elementos corânicos. E a derrota do Mali vai vir nessa disputa com o Marrocos. Beleza? Então, Reinos Africanos, parte 1, Gana, Mali, Songhai. De boa, galera. Abraço. Valeu.